Super Esporte ao vivo, segundona, 9 de fevereiro de 2015. Hoje o programa tá daquele jeitinho que a vovó gosta, com tudo sobre o primeiro derby no Allianz Parque, vitória do Palmeiras, do Corinthians sobre o Palmeiras. Pois é, vovó. Tem também os gols do Campeonato Paulista, as vitórias de Santos e São Paulo, as informações do Tricolor ao vivo do CCT da Barra Funda. Dória vai chegar por lá, é verdade? Gente, sabadão em Montevidéu, o Brasil se despediu do Sul-Americano Sub-20 com derrota por 3-0 para a Colômbia. Com esse resultado, a seleção brasileira termina o torneio na 4ª colocação, com classificação assegurada para o Mundial Sub-20. O Brasil também já está garantido nos Jogos Olímpicos de 2016 por ser o país sede. O técnico da equipe, o Alexandre Galo, ainda não sabe se vai continuar no comando da equipe ou não. Nos próximos dias, o presidente da CBF, o José Maria Marim, deve se pronunciar sobre, tá? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o vovô volta com o Flávio Prado. Até já! Palmeiras e Corinthians, vamos ver se eu não mudo mais nada, fizeram um clássico recheado de boas jogadas, muitas polêmicas lá no Allianz Parque. Melhor para os visitantes que venceram o duelo graças a um gol solitário daquele jovem, experiente e sempre decisivo Danilo. Muitas emoções cercaram o primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O Timão começou melhor e chegou a colocar essa bola na trave com Bruno Henrique. Os donos da casa deram o troco nessa cabeçada de Vitor Hugo, que obrigou Cássio a fazer grande defesa. Ainda na primeira etapa, Vitor Hugo foi recuar para Fernando Praz, mas fez essa lambança aí que acabou resultando no gol de Danilo. 1-0 Corinthians. No segundo tempo, com o placar a favor, Cássio resolveu fazer aquela famosa cera que a gente já está bem acostumado. Primeiro levou só um amarelinho como advertência, mas no lance seguinte, o juiz perdeu a paciência com a catimba do goleiro e mandou o jogador mais cedo para o vestiário. E mesmo com um homem a menos, o Corinthians quase ampliou o marcador com o colombiano Mendoza. O Palmeiras teve a bola do jogo neste chute de Lucas, cara a cara com Walter, que havia entrado na vaga de Guerreiro para substituir o expulso Cássio. Mas ficou assim, Corinthians 1, Palmeiras 0. Eu não vou ficar aqui me esvaindo a explicação, vou seguir trabalhando e fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E peço realmente que o torcedor entenda e que, se possível, esqueça um pouquinho a emoção e veja tudo que está acontecendo para que as coisas consigam se encaixar. Porque num momento desse pode haver interferência que possivelmente acaba atrapalhando, sim. Eu sentei do lado do Cássio e ele olhou para mim e disse assim: professor, eu não vi a bola atirada, te dou a minha palavra que eu não vi a bola. E eu disse para ele, independentemente disso, quando a gente toma cartão, apressa mais os movimentos para não dar a interpretação a ele de que a gente possa estar desafiando ou alguma coisa nesse sentido. E o Cássio tem essa confiança em relação a ele. Se não fosse, ele assume essa posição. Ele não viu a bola que estava. Ele me autorizou a amarrar as chuteiras e simplesmente depois me deu o cartão. Na segunda bola eu não vi, eu juro que eu não vi a bola. Eu fui gesticular com o zagueiro, com ele lá, e quando eu voltei, tanto você pode ver a imagem na TV, eu já fui virando jogando a outra bola. Até eu abri os braços porque a bola estava lá, outra bola. Não tem por que mentir, eu acho que ele se equivocou. Eita, nós, clássico bom é assim, né? Cheio de babado, né? Foi mesmo. No caso do Cássio, bem o que disse o Tito, eu não vou duvidar da palavra dele, mas você tem que ter mais cuidado depois que você está amarelado, e amarelado por cera. Bobagem, o Corinthians já perdeu, o Tito também falou isso, perdeu 3 jogadores em 2 jogos, jogadores experientes. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Fábio Santos, perdeu o Cássio, quer dizer, não são meninos, então tem que tomar um certo cuidado. Foi um belo jogo, foi um jogo bem legal. O Corinthians, ele tá ficando com uma cara de time bom. Time bom.
Eu estou gostando muito do que eu estou vendo. O Corinthians está marcando muito forte aqui na frente. O gol do Corinthians saiu de uma falha do Vitor Hugo. Mas o Corinthians força essa falha. Na hora que o Vitor Hugo vai sair, ó, olha só, tem 3 caras do Corinthians chegando, tá vendo? Ó? Apertou aqui, apertou no meio, já o Danilo entrou ali, ó, tá vendo? O Petros insistiu, foi muito bem também, isso. né? Mas você força, porque normalmente o que acontece no futebol brasileiro? Você dá espaço pro cara trabalhar. O Corinthians não deu, tá vendo? Ó? São 3 do Palmeiras e 3 do Corinthians. Marcação bem avançada, bem aqui na frente. Teoricamente haveria uma reposição de bola longa. E o Corinthians foi para cima, apertou. Quando você aperta aqui, você força o adversário a falhar. Então foi muito legal. O Corinthians já fez isso contra o Once Caldas, marcou aqui na frente. O Corinthians está com cara de bom time. O Palmeiras é muito cedo para a gente ficar fazendo julgamento. Falta estrear jogadores. Outro Bruno Noro falou no mesa, por exemplo, o Arouca pode dar uma outra cara para o time. Mas a verdade é que até agora o Palmeiras não saiu do lugar. Isso é bem claro. Daquele time que estreou para o time de ontem, você não vê uma grande mudança. Mas entendo o Oswaldo, o Dudu não está inteiro, tem uma série de situações. Seria bobagem a gente ficar cobrando, cornetando, não é isso o caso. A gente vê o Corinthians em evolução clara e o Palmeiras ainda mais ou menos no mesmo estágio. Mas ele tem margem para crescer, claro que tem. Muito bem. E como não podia deixar de ser, né? Clássico é clássico, sempre quase tem confusão. Ainda por cima teve a questão dos ingressos, que eu acho que endossou mais ainda o clima para ele ficar pesado. Então teve confusão um pouco antes da partida. A gente vai passar a ver as imagens aí, ou não? Aí. Foi na rua Turiaçu, né, o Flávio? E, aliás, o carro da Jovem Pan, que é a rádio que você também trabalha, também foi atacado, né? Olha, isso aí é o que a gente espera de torcida uniformizada. Eles têm vários privilégios, eles são amiguinhos de tudo quanto é cara, inclusive os próprios promotores que fizeram aquela ação que eu entendo que seria útil, também são amiguinhos, conhecem os caras, sabem o nome de um por um. Há uma promiscuidade com os clubes, há promiscuidade com a justiça, há promiscuidade com políticos. Então eles fazem o que eles querem, eles são os donos dos estádios. Aqueles que foram lá com criança, com mulheres que depois ficaram reclamando, ou são muito alienados, ou são muito ousados. Porque não é lugar para você levar uma criança. Eu lamento muito, mas não é. Você vai dizer, pô, mas é a falência da segurança pública. Óbvio que é a falência da segurança pública. No momento que todo mundo que está no comando é amiguinho desse tipo de gente, não toma posição contra eles. Os caras têm fichas corridas enormes. Já no sábado foram presos torcedores do Corinthians também, torcedores não, esses marginais do Corinthians, também com enormes fichas corridas, passagem por um monte de coisa. Da torcida do Palmeiras é a mesma coisa, de São Paulo é a mesma coisa, não acontece nada. Então, sabe, é não ir no estádio nesse tipo de jogo. Quem vai, que assuma a responsabilidade. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Aconteceu a normalidade, como será normal agora, quarta-feira, Santos e São Paulo. Tem isso também. Esses caras só servem para isso. Então não tem o que reclamar. Aconteceu o que se esperava que acontecesse. Bom, agora a gente vai falar também, vamos voltar aqui para o estúdio, também teve confusão, a gente comentou ontem no Mesa Redonda, né, no confronto entre os torcedores do Zamalek e forças de segurança egípcias, que terminou com 30 mortos e 20 feridos, de acordo com as agências internacionais. A confusão ocorreu quando torcedores entravam no estádio Air Defense, no leste do Cairo, para a partida que o time faria contra o ENPPI. O campeonato egípcio foi suspenso por tempo indeterminado, Flávio. A outra vez que aconteceu aquelas 70 e poucas mortes, havia um contexto político na história. Não sei se aqui há também um contexto político. Faz 3 anos, né? Era mais do que uma coisa ligada ao futebol. Usou-se o futebol para massacrar um grupo, um grupo diferente, né? Uma dinastia diferente e tal. Eu não sei se aqui houve também esse tipo de conteúdo. Mas o futebol do Egito tem a mesma organização do futebol brasileiro. Essa zona acontece esse tipo de coisa e tal. Lá os caras morrem, aqui não, mas aqui dá mais sorte, né? Mas é a mesma porcaria, é desorganização igual. Agora aí pode ter o componente político. Da outra vez tinha o componente político. Tanto que aqui os caras metem bala de verdade. Então tem aquela coisa de briga do exército, com poder político, tem a situação. Aqui também tem poder político, mas é só pelo poder mesmo, para que essa promiscuidade continue entre as pessoas do futebol. Lá já é uma coisa um pouco mais de derrubar governo, é um negócio um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Bom,
Vamos seguir com o futebol, então, que é o que interessa a gente, né? Com uma atuação segura, sem grandes sustos, o São Paulo venceu o 15 de Piracicaba por 2-0 na noite desse sabadão, no Pacaembu. Luiz Fabiano e Rogério Ceni fizeram os gols do tricolor, um em cada tempo. Foi a terceira vitória consecutiva do São Paulo no Paulistão e a terceira derrota do 15 de Piracicaba no torneio. No Pacaembu, Ganso rolou com extrema categoria para Luiz Fabiano anotar o primeiro do São Paulo sobre o 15 de Piracicaba. O tricolor não demorou para matar o jogo no segundo tempo. Aos 11, o mesmo Luiz Fabiano foi derrubado pelo goleiro Diogo Silva dentro da área. Pênalti que Rogério Ceni cobrou para fazer o gol de número 124 da carreira dele. Final, São Paulo 2, 15 de Piracicaba 0. Claro que é importante ganhar porque dá confiança, né? Mas esse time pode mudar muito pro jogo da Libertadores. Aí eu não tenho esse negócio de mudar, eu mudo a hora que eu quiser, pô. Se eu não achar que o time é o ideal contra o Corinthians, eu mudo. Não é porque ganha. Tá ganhando jogos, mas a gente tem que encorpar um pouco mais para o jogo contra o Corinthians, que já é outra coisa. Uma Libertadores é diferente. Então, na hora que eu achar que o time ideal é o que vai enfrentar o Corinthians, a gente muda, porque não adianta nada começar a ganhar jogos agora com jogadores que não vão jogar. Caso do Pato, principalmente. Pato que jogou pela primeira vez, entrou com o Luiz Fabiano, né? E não funcionou. Com o Kardec funcionou, com o Luiz Fabiano não, se bem que é outro tipo de adversário, mas pro estilo do Pato é melhor o Kardec. E o Luiz Fabiano não, né? Mas o Pato não joga contra o Corinthians, é isso que ele estava falando, que é o grande jogo, né? Que é o jogo de Libertadores. Olha, o São Paulo sofreu muito contra o 15, muito. Todas as estatísticas foram favoráveis ao 15. Chutou mais no gol, ele fez menos faltas. Teve o posse de bola do 15 foi superior o jogo inteiro. O 15 tem dificuldade individual. Aí o São Paulo tem o Luiz Fabiano, tem o Rogério para bater um pênalti, tá? É diferente. O 15 tem jogadores mais limitados. Mas o Roque Júnior está fazendo um trabalho, aquela coisa que eu falei de pouco espaço, sabe? O time bem blocadinho e tal. Só que não tem saído dos gols. Eu espero que o pessoal de Piracicaba não se precipite. O 15 tem uma bela cara, é legal, é gostoso ver o 15 jogar. Espero que não queiram cobrar do Roque Júnior como se ele tivesse jogadores do nível do Barcelona. Precisa ganhar, precisa ter resultado, precisa. Mas é um time que é agradável de ver jogar. Muito bem. E ontem, nesse jogo, estava Dória. Novo reforço aí do São Paulo. Por isso a gente vai agora, ao vivo, falar com o Felipe Esboril, que está no CCT da Barra Funda, não é? Hoje ele vai aparecer por aí, não é, Esboril? Bom dia. Oi, Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia, você em casa acompanhando o Super Esporte. Falamos ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, onde os jogadores e o técnico Muricy Ramalho também fazem alguma movimentação na manhã desta segunda-feira, depois dessa vitória por 2-0 contra o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista, como vocês disseram aí no estúdio agora, Anitta. O São Paulo tem 100% de aproveitamento neste Paulistão, 3 jogos, 3 vitórias, 3-1 contra a Penapolense, 4-2 contra o Capivariano e 2-0 contra o 15 de Piracicaba. O técnico Muricy Ramalho vai acertando a equipe a partir de hoje para o jogo da quarta-feira, clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Não sabe ainda se vai usar Luiz Fabiano e Pato, Luiz Fabiano e Kardec, enfim, o ataque do São Paulo ainda está indefinido para esse grande clássico que vai acontecer às 10 da noite no meio de semana. Enquanto isso, o técnico Muricy Ramalho vai recebendo algumas boas notícias na manhã desta segunda-feira. Breno e também Paulo Miranda voltaram ao campo. Os dois se recuperam de uma contusão muscular e já apareceram por aqui. Outro que também está no campo neste momento é o zagueiro Dória, que será apresentado hoje como novo reforço do São Paulo. Zagueiro de 20 anos que chega por empréstimo do Olympique de Marseille. O contrato dele vai até 30 de junho, com possibilidade, claro, de renovação por parte do São Paulo, se o São Paulo avançar na Copa Libertadores da América. O zagueiro chega indicado pelo técnico Muricy Ramalho, que pediu a contratação de um zagueiro canhoto. Neste momento, também no campo aqui do CCT da Barra Funda, o atacante Centurion, que também foi contratado. Ambos, o Dória e também o Centurion, devem ter a documentação regularizada até amanhã no BID da CBF e serão inscritos tanto no Campeonato Paulista
quanto na Copa Libertadores da América, destacando que dia 18 o São Paulo aguarda, claro, o vencedor de Corinthians e Once Caldas, deve ser o Corinthians, que já venceu por 4-0 a primeira partida. No grupo 2, a estreia será provavelmente contra o Corinthians na Arena do Timão, em Itaquera, viu, Anitta? Obrigada, Esboril. Mais informações 6 horas da tarde. Um beijo, bom trabalho por aí. Dória, lhe agrada? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vi mais em seleção olímpica, ele foi bem. No Botafogo, mais ou menos. Mas o que me deixou muito intrigado é que um dos caras que eu considero um dos maiores conhecedores de futebol do mundo, Marcelo Bielsa, não quis nem saber do Dória no Marcelo. Nunca jogou. Sim. Falou, não quero esse jogador. Deixou ele encostadaço. Estava só no B e tal. E o Bielsa, ele não teria... ele deve ter as suas razões. Ele conhece demais futebol. Então isso me intrigou um pouco. Também esse contrato curto do São Paulo, quer dizer, se não der certo, não tem problema nenhum. Vamos ver, vamos esperar. Eu não vi tanto esse jogador jogar. Ele nem jogaria Libertadores, por exemplo, né? Ele mas aí, pelo que o Esboril disse, poderia prorrogar, eventualmente, né? Se for o caso. Vamos ver, eu fico meio, sabe, se ele tivesse tanta virtude assim, acho que o Bielsa aproveitaria. Mas, às vezes, o Bielsa pode ter alguma coisa, não fui eu que indiquei, sabe, essas coisas, então vamos aguardar um pouquinho. Muito bem, voltemos aqui para a vovó. Em São José do Rio Preto, o Santos encarou o Red Bull Brasil, venceu com direito a primeiro gol do atacante Ricardo Oliveira no retorno ao clube e manteve a invencibilidade no Paulistão com 2 vitórias e um empate. Confira aí. O Santos abriu o placar contra o Red Bull logo aos 2 minutos de partida. Geovânio recebeu ótimo lançamento pela direita, ganhou do marcador na corrida, cruzou e a bola acabou desviando em Fabiano Heller antes de morrer no fundo do gol. O Red Bull chegou ao empate aos 44 minutos com o veterano Edmilson, completando de cabeça cruzamento na medida de Jonas. 1-1 no Teixeirão. Mas não deu tempo nem de comemorar. No minuto seguinte, a zaga do Red Bull marcou bobeira. Juninho recebeu a bola na fogueira, dividiu com o Thiago Ribeiro e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Ricardo Oliveira não deu chances ao goleiro e colocou o Santos novamente em vantagem. E ficou assim, Santos 2, Red Bull 1. Muito bem colocado pela Anitta. O juiz marcou o pênalti, né? Ele criou um pênalti, não foi pênalti. O Red Bull é uma empresa que trabalha muito bem o futebol. Eu gostaria que o futebol fosse todo assim, com empresa, com balanço, com tudo. O Santos está cumprindo a parte dele direitinho. Vamos ver agora contra o São Paulo. Vai ser dá para medir o pulso dos dois, né, nesse jogo da próxima quarta-feira. Ontem acabou achando um resultado num pênalti que não aconteceu. Muito bem. Bom, nas outras partidas do Paulistão, Penapolense e Ituano se enfrentaram no sábado e ficaram no empate sem gols. O São Bento venceu a primeira partida no campeonato com 3-0 para cima do Marília, equipe que ainda não somou nenhum pontinho até aqui. Mesmo placar da vitória do Rio Claro sobre o Linense. E o Mojimirim chegou à vice-liderança do Grupo A com a boa vitória sobre o Bragantino por 2-1. Nos demais jogos, só deu empate. Confira aí. O São Bernardo, por pouco, não conseguiu a vitória contra o Capivariano no ABC Paulista. Magal fez 1-0, Bernô. Mas aos 48 do segundo tempo, Francis achou um golzinho salvador e definiu o placar, 1-1. A Ponte Preta foi até Ribeirão Preto visitar o Botafogo e voltou com um empate. Hildo fez 1-0. Mas o Wesley, no minuto seguinte, tratou de deixar tudo igual e ficou assim, 1-1. Em Osasco, Audax e Portuguesa ficaram na igualdade. Diego abriu o marcador para a Lusa aos 14 da etapa inicial. Mas Rafael Longini, de falta, empatou a partida. A Portuguesa é a líder do Grupo C. O Audax, o lanterna do B. A Ponte perdeu uma boa chance de ganhar o jogo, ela estava melhor do que o Botafogo, fez um gol e tomou um gol logo na sequência, e a Portuguesa é uma agradável surpresa. E isso se deve aos jogadores e ao técnico, Ayrton, porque a direção abandonou completamente o clube, não paga ninguém, não tem dinheiro para nada, continua toda aquela safadeza dentro da Portuguesa. Cadê o impeachment do tal de Lido Lico, hein? Vambora? Vamos. 6 horas da tarde você volta ao lado do casal, Michele Gianella, Celso Cardoso, um momento de extrema felicidade, tem bebê no pedaço. Coisa linda, que legal. Felipão vindo por aí, eu vou ficar dançando, Flávio. Tchau, vai, boa dança. Um beijo. Olha ele aí, ai, ai, caramba.
Aprenda a disfarçar olheiras com as dicas do Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Bobeia, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, cara.